Vamos fazer aqui uma questão do ITA, que fala o seguinte: para medir a febre dos pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperatura. Nessa nova escala, os valores de 0 e 10 correspondem respectivamente a 37 e 40. A temperatura do mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente quanto, né? Então percebam que aqui o aluno ou o problema ele está criando uma escala nova. Então a gente já aprendeu lá naquela aula 2 sobre transformar uma escala. Lembra que a gente fez a escala Celsius comparando com comprimento? Então quando a gente quer comparar duas coisas, a gente usa a regra de Thales para brincar com a relação. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em todas as aulas de escalas térmicas, né? Então aquela regrinha de comparar escalas. Então aqui, ó, você vai ter que fazer uma fórmula diferente, né? Mesmo que embora seja a escala Celsius, mas ele falou que tem uma escala diferente, sei lá, a escala do estudante aqui no caso. E aqui vamos fazer essa escala, vamos montar ela. A escala do estudante, vamos chamar aqui, sei lá, grau estudante. Então, o estudante, a escala dele, segundo o problema, fala que vai de 0 a 10. A escala Celsius correspondente a essa escala estudante, ele colocou como pontos fixos aqui no caso, ponto mínimo, 37. Então, vai de 37 a 40. Ah, professor, mas a escala Celsius não vai de 0 a 100? Vai 0 a 100 para o Celsius, né? Quando montou lá com água com gelo e tal, aqui ele não falou com água com gelo, o ponto fixo aqui na escala Celsius. Ele falou que 0 na escala estudante corresponde a 37 graus Celsius e 10 estudante corresponde a 40 graus Celsius, né? Então, vou usar o que o problema está me dando. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer primeiro achar aqui a formulazinha que relaciona uma com outra, vou chamar aqui de temperatura estudante, vou chamar aqui de temperatura em Celsius e fazer aquela minha brincadeira que a gente fez lá no começo da aula. Ponto médio menos ponto mínimo, tal, tal, tal. Então, fazendo aquela relação, né? Ponto médio menos ponto mínimo, máximo menos o mínimo, médio menos o mínimo, máximo menos o mínimo. Bem rapidinho, vou fazer para a gente não perder muito tempo. Então, ponto médio aqui no caso, na escala estudante, vai ficar TE menos 0, que é o ponto mínimo, dividido pelo ponto máximo, que no caso é 10 menos 0, igual, aqui fica TC menos 37, dividido por 40 menos 37, ou seja, ponto médio menos o mínimo, 40 máximo, o 37 é o mínimo, mesma brincadeira que a gente tem fazendo já há um bom tempo, né? Então, aqui a gente vai fazer essa subtração. Vamos de novo encurtar aqui a coisa, né? Então, vai ficar TE menos 0 é TE, que é a temperatura estudante. 10 menos 0, aqui fica 10. Aqui em cima, vou copiar, não sei quanto que vale TC. Então, fica TC menos 37, dividido por 40 menos 37. Aqui vai dar 3. Melhorou, né? Ficou uma continha mais simples. Qual o número que a gente pode dividir esses dois? Não tem, né? Para dar um número inteiro não tem, então vou deixar assim mesmo. Então, essa aqui no caso é a relação matemática que relaciona a escala estudante aqui de medicina com a escala Celsius, aqui comparando uma com a outra. E aí ele fala, né? A temperatura, qual é a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas? Então, essa é uma palavra, essa é uma frase que a gente tem que interpretar ela e colocar também para a matemática, assim como a gente fez a questão do Mackenzie. Então, qual é a temperatura na escala estudante que é igual à temperatura na escala Celsius? É essa a condição do problema, né? Então, qual temperatura é essa que nas duas equivale à mesma coisa? Então, essa é a condição. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na aula anterior. Aula não, na questão anterior, né? Então, aqui no caso, aonde tiver aqui TE, eu posso trocar por TC, porque isso é igual a isso. Então, aqui, ó, eu vou colocar TC aqui, no lugar do TE, sobre 10, igual aqui TC menos 37, dividido por 3. Né? Então, aonde tem TE, troquei por TC, porque foi a condição do problema matemático que ele nos impôs. Né? Então, só respeitei aqui o que ele falou. Brincando agora de matemática, mesma coisa, né? Vamos multiplicar isso em x. Então, fica 3TC, que é esse vezes esse, igual isso vezes isso. Então, mesma brincadeira, né? Lembra? É 10 vezes tudo aquilo que está ali em cima. Então, vamos colocar aqui parênteses para indicar isso. É 10 vezes isso tudo. De novo, fazendo aqui o chuveirinho, né? Brincando aqui de distributiva. Vai ficar 3TC.
igual aqui no caso, vai ficar 10TC menos 10 vezes 37, isso aqui vai dar 370, negativo. Letra para um lado, número para o outro, né? Como a gente sempre diz em matemática, então vai ficar 3TC menos 10TC, que é igual a menos 370. Vamos jogar aqui para cima, senão não cabe. 3TC menos 10TC vai dar 7, desculpa, né? Menos 7TC igual a menos 370. Então, vou pegar o menos 7, jogo para o outro lado, aqui ele está multiplicando, como é que ele passa, né? Ele passa dividindo, então fica menos 370 dividido por menos 7. Se a gente dividir 370 por 7, isso aí vai dar em torno de 52,8 e uns quebrado, né? Que é, na verdade, aqui a alternativa, se a gente procurar, e aí ele fala aqui na questão que é aproximadamente, né? Então não vai dar realmente o número exato que está aqui na alternativa, mas vai dar bem próximo, né? 52,8 é praticamente 52,9, então aqui no caso seria a alternativa A. Então, a questão aqui do ITA é um pouquinho mais complicada, mas nada que aquilo que a gente não tenha feito aí nas escalas térmicas. Bom, espero que tenham gostado. É isso.